Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Depois de termos explorado a vida de Dom Afonso II, com todas as suas peripécias e os acontecimentos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a consolidação de Portugal como um reino cristão soberano na Península Ibérica, fazemos agora uma breve pausa. E como já vem sendo hábito, após a morte de um monarca português, gostamos de olhar para o que se passa no mundo neste período. Este interlúdio serve de ponte entre dois reinados, neste caso entre Dom Afonso II e o seu sucessor, Dom Sancho II. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar. Quero que me acompanhem numa pequena viagem pela Europa, passando pelos reinos mais importantes e marcantes para a história de Portugal. Vamos começar pela Inglaterra Plantageneta. Em seguida viajamos para o leste e com um bilhete de regresso iremos terminar na Península Ibérica. Estamos então no ano de 1226. O nosso Dom Sancho II estava nos inícios do seu reinado. Mas este ano ficou marcado por Henrique III Plantageneta, que finalmente assumiu o trono após um longo período de regência por este ser demasiado novo para assumir o trono. Isto porque, na verdade, o seu reinado já tinha começado no dia 28 de outubro de 1216, 10 anos antes da regência do trono ter terminado. Nesta altura inicial, o seu reinado não tinha começado de forma fácil. Este tinha acabado de pacificar um reino que estava quase a aceitar como soberano o infante francês, Luís, filho de Filipe II de França. Falaremos deste Luís um pouco mais à frente, mas é importante dizer que a sua morte precoce, em 1226, afetou a história do reino inglês. Isto porque, como já falámos em interlúdios anteriores, o reino inglês tinha perdido territórios para o reino francês, e era uma das prioridades do jovem Henrique III de Inglaterra recuperar os territórios angevinos na França. Territórios estes que tinham sido confiscados, uma forma eufemística de dizer conquistados, aos ingleses durante o reinado do seu pai, de João I de Inglaterra, conhecido também como João Sem Terra. O condado de Poitou, que tinha sido a origem da discórdia entre João I de Inglaterra e Filipe Augusto de França, estava seguro por um fio pelos ingleses, o que na verdade significa que estava praticamente perdido. O grande ducado da Aquitânia estava reduzido e em breve apenas Gasconha sobraria. Isto já para não falar dos territórios do norte e do próprio ducado da Normandia, que fora a origem da dinastia reinante inglesa e que se perdeu a partir de 1204. Estas conquistas francesas, mais do que duplicaram o rendimento e a mão de obra disponível para o rei francês, e colocaram a situação inglesa no continente num estado de constante perigo. Contudo, o rei francês, Luís VIII, morre inesperadamente no ano de 1226 e deixa um filho de 12 anos no trono francês. Este seria conhecido como Luís IX. Luís IX de França haveria de ser um dos grandes expoentes do poder na Europa da plena Idade Média, vivendo a par de personalidades como Afonso X de Castela, o Sábio, e também como Frederico II Hohenstaufen. Luís IX de França seria um gigante entre os gigantes. No entanto, nem tudo o que corre bem começa bem. Este rei viu o seu reinado começar de forma atribulada. Os nobres residentes nos territórios recém-conquistados revoltaram-se devido ao regime que o seu pai tinha imposto e, como ainda mantinham relações com a coroa inglesa, convidaram Henrique III de Inglaterra a invadir e reconquistar estas terras. Este cenário parecia promissor para Henrique III de Inglaterra. Os nobres destas terras a convidá-lo à reconquista era meio caminho andado. Mas Henrique III conseguiu complicar o que parecia fácil, e no final, conseguindo evitar batalhas decisivas com Luís IX de França, retirou-se para Gasconha e, já aqui, conseguiu um acordo de tréguas de 5 anos com o rei francês. Este fiasco não caiu nada bem aos senhores feudais ingleses, que tinham aceitado um aumento dos impostos para sustentar uma campanha com o objetivo de reconquistar as terras perdidas.
Mas esta campanha não deu em nada, para além de que estes nobres não se tinham esquecido das maquinações da coroa durante o processo que levou à assinatura e reconfirmação da Magna Carta. Lembram-se de falarmos da Magna Carta? Caso já não se lembrem, podem ouvir o que temos a dizer sobre isto no primeiro episódio sobre Dom Afonso II, dos conflitos da Europa ao berço de Dom Afonso II. Vamos continuar a falar sobre Henrique III de Inglaterra, mas para isso iremos avançar nos anos para vos poder dar uma perspectiva geral deste reinado. Entre 1232 e 1234, rebenta mais uma guerra entre Henrique III de Inglaterra e alguns dos seus senhores ingleses. Esta guerra foi de curta duração e foi provocada pelo afastamento de um dos ministros principais do rei. Terminou após a morte de Richard Marshall, filho do arquiteto da Magna Carta, William Marshall. Esta guerra não seria a primeira. Henrique III de Inglaterra via a Magna Carta como uma usurpação e um autêntico atentado ao poder régio, e via-se com o direito de derrubar o que tinha sido acordado em 1215. Esta situação acabaria por trazer imensos problemas sociais em Inglaterra. Mas vamos desenvolvê-los melhor no nosso próximo interlúdio, já que este reinado se estende, pelo menos nominalmente, até o ano de 1272. Henrique III de Inglaterra, não contente com as duas derrotas contra os franceses que já tinha sofrido, decide invadir novamente França, instigado por uma revolta em Poitou. Esta revolta começou no ano de 1241, mas Henrique só conseguiu intervir em 1242 e, quando o fez, sofreu mais uma pesada derrota. Isto foi uma situação tão humilhante que um dos seus antigos amigos e cunhado, Simão de Montfort, acusou o rei de cobardia e que ele deveria ser encarcerado como Carlos o Simples. Para quem não conhece, Carlos o Simples foi um rei carolíngio que era tão incapaz que foi colocado sob prisão. Poderão imaginar a falta de competência de Henrique III de Inglaterra com todas estas investidas aos territórios agora franceses. Em relação a Simão de Montfort, é um nome a ter em conta e que falaremos no futuro. Em suma, em Inglaterra temos um rei pouco capaz, mas ainda agarrado ao ideal de uma monarquia poderosa e sem restrições. Então, e como estava a França? Em França temos Luís IX, ou São Luís, como também era conhecido, que conduziu a França ao pináculo do poder medieval. Não aboliu o feudalismo, mas colocou-se firmemente acima de todos os senhores do reino na pirâmide do poder e todos os territórios dentro dos seus domínios, com exceção de Gasconha, inglesa, que durante os períodos de guerra eram-lhe submissos. Já falámos um pouco sobre o papel deste rei em duas cruzadas, mas falta-nos falar dele enquanto rei de França. Luís IX tinha apenas 12 anos quando o seu pai morreu, deixando-o com o trono desde muito cedo. A sua mãe, Branca de Castela, pode ter tido possivelmente o papel mais importante na manutenção de uma coroa forte sobre os poderes senhoriais franceses. Isto porque, imediatamente após a morte do seu marido, Luís VIII, alguns bispos franceses declararam que o falecido rei tinha determinado que a regência e o governo ficariam nas mãos da mulher, impedindo assim qualquer usurpação por parte de qualquer nobre. Para assegurar a sua posição, foi organizada a coroação do jovem monarca em Reims, como mandava a tradição, no espaço de dias. Assim, Luís IX teve desde o início todas as condições para ser um rei em plena condição. Luís IX, como rei de França, teve de lidar com rebeliões de alguns dos seus nobres mais poderosos até 1230, mas foi sempre capaz de fazer frente a elas. Mesmo as tentativas de Henrique III de Inglaterra de retomar parte do território que antes fora dos ingleses foram pouco assertivas. Em termos internos, Luís IX de França foi um rei preocupado com todas as questões governativas, indo da reintrodução da moeda de ouro na economia até à legalização e regulamentação da prostituição. Era um rei bastante querido pelos seus súbitos, muito embora as suas prolongadas ausências de França, durante as cruzadas em que participou, acabassem por deixar marcas menos boas. Muitos de nós já ouvimos falar da Catedral de Notre-Dame e, embora a sua construção tenha começado em 1167, só foi concluída em 1250, já durante o reinado de Luís IX de França.
Foi sob o seu patrocínio que se finalizaram as obras e foi também durante o seu governo que se inauguraram outras catedrais góticas de grande importância no reino. Sem querer diminuir a importância da Catedral de Notre-Dame, uma das obras mais marcantes associadas a Luís IX de França é, sem dúvida, a construção de Sainte-Chapelle, em Paris. Este edifício foi erguido para guardar a coroa de espinhos e outras relíquias sagradas da fé cristã. Esses tesouros foram adquiridos sobretudo ao imperador Balduíno II, do Império Latino do Oriente. E não nos podemos esquecer que durante o seu reinado foi fundada a Sorbonne, em Paris, por meio do teólogo Robert de Sorbonne, que era capelão de Luís. Vale a pena recordar que entre 1204 e 1261, Constantinopla e as regiões vizinhas estiveram sob o domínio ocidental, enquanto o Império Bizantino se encontrava em colapso, mantendo-se vivo apenas nos territórios da Niceia, Trebisonda e Epiro. Se tiverem curiosidade em saber mais sobre este período, recomendamos que ouçam os nossos episódios dedicados às Cruzadas, mais precisamente os interlúdios parte 3, 4 e 5. Voltaremos a falar mais sobre este rei num interlúdio no futuro. Agora vamos virar as nossas atenções para leste e vamos avançar para o Sacro Império. O reinado de Frederico Barbarossa foi um tempo de grandes mudanças. Por um lado, ajudou a reforçar o poder do imperador, que estava bastante enfraquecido. Por outro lado, acabou por marcar a perda da influência do Império na região da Itália, especialmente depois da derrota frente à Liga Lombarda e à assinatura do Tratado de Veneza em 1177. Ainda assim, Frederico continuava a ser uma figura muito respeitada por toda a Europa. Frederico Barbarossa morre em Anatólia, quando se dirige para a Palestina para participar na Terceira Cruzada. Esta morte foi um rude golpe no poder imperial, mas o seu filho e sucessor, Henrique VI, fez o que pôde para manter o Império coeso e ainda conseguiu conquistar o Reino da Sicília, no atual sul de Itália e Ilha da Sicília. Mas não foi isto que o tornou célebre, mas sim a captura e resgate do rei inglês Ricardo Coração de Leão, que regressava da Terra Santa. O resgate deste rei e as negociações para o libertar dariam uma telenovela medieval. Henrique VI acaba por morrer em 1197, tendo tentado nos seus últimos tempos de vida tornar a coroa imperial hereditária em vez de eletiva, mas isto lançou o caos sobre o Sacro Império. Este período de caos levou a vários anos de guerra civil, com vários nobres a disputarem o trono. Só 12 anos depois é que se conseguiu chegar a um acordo e foi coroado Otão IV. Ele era filho de Henrique o Leão, um dos maiores adversários de Frederico Barbarossa e do seu filho Henrique VI. Henrique o Leão fazia parte da linhagem Welf, sendo ele um guelfo, enquanto Frederico e Henrique VI eram da linhagem dos Vibellingen, sendo eles gibelinos. Estes nomes haveriam de ser apropriados pelas cidades-estado italianas para designar aqueles que eram partidários do poder imperial e mais articulação com o Império, os gibelinos, contra aqueles que favoreciam o poder papal e mais autonomia das cidades, os guelfos. O período de guerra entre estes dois partidos começou durante o reino de Dom Sancho I, mas durante o reino de Dom Sancho II e futuramente com Dom Afonso III, ele estava ao rubro. O reinado de Otão IV ficou marcado por conflitos com outros senhores feudais e com o Papa Inocêncio III, mas quando Otão morreu em 1218, foi preciso esperar mais 2 anos até que, numa nova viragem de rumo, o Império elegesse um Hohenstaufen, ou seja, um gibelino, como imperador. Este imperador foi Frederico II, filho de Henrique VI e neto de Frederico Barbarossa. O reinado deste monarca é fascinante, mas sobre isso falaremos mais no próximo interlúdio, visto que Frederico II, o novo imperador, tem uma ligação improvável com o nosso Sancho II. Antes de nos debruçarmos sobre a Península Ibérica e sobre o nosso Sancho II, temos de fazer uma breve paragem ao Oriente, porque enquanto os nossos reinos andavam entre guerras internas e reconquistas, do outro lado do mundo começava a formar-se uma tempestade. Daquelas que não batem à porta, simplesmente arrombam-na. O seu nome era Temujin,
Temujin era no início apenas mais um líder tribal das estepes mongóis, mas algo nele era diferente. Pela década de 1180, começa a unir tribos sob a sua liderança e em 1206 tinha adquirido supremacia sobre todos os grupos da estepe a norte da China e num encontro de líderes conhecido como Kurultai foi proclamado com um novo nome que ficaria para sempre gravado na história: Genghis Khan. Este título significava que na prática ele era o Khan dos Khans, o líder dos líderes, uma vez que Genghis Khan significa, segundo algumas hipóteses, líder universal. Contudo, o significado desta palavra permanece um pouco incerto. Não vamos falar de forma pormenorizada da sua vida, embora esta esteja cheia de aventuras e de suspense. Vamos antes aos factos que nos interessam. As conquistas mais importantes dos mongóis no reinado deste líder e do seu sucessor, até ao ponto em que estas guerras impactaram diretamente a Europa. Mesmo antes de ser Khan, já atacava o território dos Xia ocidentais. Nesta altura, a China estava num último dos seus períodos de divisão e conflito interno, com 3 dinastias em conflito: os Xia, a oeste, os Jin, a norte, também conhecido como Jurchens, e os Song a sul, que se achavam os legítimos herdeiros do trono. Com alguns ataques no ano de 1205, Genghis Khan começou as campanhas que garantiriam, mais tarde, a suposta obediência dos Xia, conseguindo deles a promessa de o auxiliarem em futuras campanhas caso fosse necessário. Veremos como, na realidade, não foi bem assim. Em 1211, os mongóis viraram-se contra os Jin e começaram a empurrá-los para sul, conquistando tudo a norte da Grande Muralha. Pelo caminho foram conquistando outros povos da estepe, como os Karakitai e outras tribos do povo tártaro. E entre 1218 e 1221 dizimaram o Império Corásmico, o que hoje chamamos de Irão e partes da Ásia Central. Em 1223 já atacavam os estados vassalos do Grande Principado de Kiev, entrando em território tradicionalmente considerado russo. 4 anos mais tarde, em 1227, Genghis Khan, por não ter recebido a tal ajuda prometida pelo Xia, neste caso na conquista da Pérsia, volta atrás, destrói-os e conquista os seus territórios. Estas conquistas marcaram o último fôlego do Império Mongol, sob a liderança de Genghis Khan, uma vez que ele morreu em setembro de 1227. O trono mongol passou então para o seu filho Ögedei, eleito no Kurultai, como mandava a tradição. E se achavam que a morte do pai ia travar o ímpeto das tropas, enganam-se. Em 1231, os mongóis derrotaram o reino da Coreia, que se tinha recusado a pagar os tributos. Em 1232, invadem de novo a Coreia após uma nova revolta. E ainda nesse ano, com o Volga sob controle, os mongóis avançam para o Cáucaso, submetem o Azerbaijão e colocam o reino da Geórgia em sentido. Em 1240, depois de várias incursões em território dos russos, os mongóis capturam e saqueiam Kiev, capital do mundo russo desde a sua fundação. Era o fim do Principado de Kiev e uma nova era para a Rússia. Iriam nascer cidades como Moscovo, mais para norte, que se afirmaram ao longo das décadas seguintes. Se pensam que isto é só história, enganam-se outra vez. Esta questão de Kiev e da sua importância para o povo russo foi parte do que motivou a invasão da Ucrânia em 2022, e os discursos de Putin não fazem sequer um esforço para esconder isso. E agora sim, a coisa começa a apertar para a Europa. Em abril de 1241, na Batalha de Legnica, os mongóis esmagam uma coligação de reinos europeus na Europa Oriental, entre eles o reino da Polónia. 2 dias depois, outro exército invade a Hungria e vence um exército de húngaros, croatas e cavaleiros templários na Batalha de Mohi, a 11 de abril. Este acontecimento reveste-se de importância histórica e até de alguma curiosidade historiográfica. Os húngaros, também conhecidos como magiares, tinham também as suas origens nas estepes da Ásia, onde viviam de forma muito semelhante aos mongóis. Estes tinham sido mestres em táticas de arqueiros montados e as famosas retiradas estratégicas, ou o conhecido toque e foge.
táticas muito semelhantes às agora praticadas pelos mongóis. Durante os séculos IX e X, os magiares foram o terror da Europa. Chegaram a ameaçar cidades como Saragossa e até Roma. Mas, uma vez convertidos ao cristianismo e integrados nos reinos europeus, adotaram as táticas de cavalaria pesada, táticas tão típicas de reinos como a França. E foi esta mudança que os tornou, em certos momentos, no exército mais temido do Oriente Europeu. Mas em Mohi, vemo-los a serem derrotados pelas mesmas táticas que tinham usados com tanta mestria e poder a quando dos seus saques na Alta Idade Média. Já agora permitam-me à parte. No papel, as táticas europeias eram mais poderosas que as dos mongóis, uma vez que a sua cavalaria pesada demolia tudo o que se atravessasse no seu caminho e a coesão das suas linhas de infantaria era digna de nota. Contudo, nestas primeiras batalhas, os europeus e praticamente todos os povos que defrontaram os mongóis eram facilmente enganados pelas táticas de retirada estratégica e de emboscada. Além disso, os cavaleiros das estepes tinham a vantagem de serem mais rápidos, as suas armaduras eram mais leves e podiam atacar mesmo em retirada, virando-se nas suas celas e disparando para trás, o que desconcertava as forças que os perseguiam. Só quando os europeus e árabes começaram a não se deixar levar pelas retiradas fingidas dos inimigos é que começaram a ter argumentos nas batalhas contra estes invasores. E, a seu tempo, isto significou o colapso do mundo mongol e a sua eventual conquista por outros povos. Os mongóis viriam o seu fim aproximar-se quando, em 1241, morre Ogedei Khan e as campanhas mongóis na Europa ficaram subitamente suspensas. A seu tempo, as guerras civis iriam despedaçar o Império outrora unido. Ainda assim, veremos mais um grande feito, a Batalha de Kozedag, em 1243, onde os mongóis esmagam os seljúcidas, colocando quase toda a Anatólia sobre o seu domínio. É aí que começa a desenhar-se o caminho para o futuro Império Otomano. Todas estas conquistas tomaram o mundo medieval de assalto, e a brutalidade com que os mongóis retaliavam contra a população civil significou, segundo alguns estudos, um decréscimo de 11% da população mundial. Mas por agora colocamos uma pausa no avanço dos mongóis e neste interlúdio. Chegou o momento de voltarmos à Península Ibérica, mas deixaremos os detalhes do que por cá se passou para os episódios dedicados a Dom Sancho II. Nos próximos capítulos mergulharemos na vida e no reinado do nosso quarto rei de Portugal. Uma figura tantas vezes esquecida, mas cuja história merece ser contada com toda a atenção. Não percam o próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.